Ele estava sentado na mesa mais iluminada do cassino. O salão inteiro parecia girar ao seu redor, como se as luzes, as cartas, as fichas e até o ar estivessem conspirando para eternizar aquele momento. Os olhares se voltavam para ele com reverência. As câmeras escondidas buscavam capturar cada movimento. Os sussurros percorriam os corredores. É ele, o jogador que nunca perde. Naquela noite, todos os olhos pertenciam a um homem. Um jogador que transformara azar em mito, risco em fortuna, apostas em espetáculo. Ele não era apenas um apostador. Ele era o espetáculo. As fichas se acumulavam diante dele em pilhas altíssimas, formando muralhas douradas que pareciam intransponíveis. Garçons serviam champanhe em taças de cristal. Mulheres o observavam com fascínio. Outros jogadores, milionários em suas próprias medidas, se encolhiam diante da sua confiança. A cada jogada, um sorriso. A cada vitória, uma explosão de aplausos. Ele parecia intocável. E naquela mesa, com o coração de aço e as mãos firmes, o jogador acreditava ser invencível. As manchetes dos jornais confirmavam: o rei dos cassinos. O homem que transformou a sorte em ciência. O jogador que nunca cai. Ele era capa de revistas, tema de documentários, inspiração de filmes. Do anonimato humilde à glória mundial, sua trajetória era contada como lenda moderna. Os números impressionavam. Milhões acumulados em torneios, fortunas conquistadas em uma única noite, recordes quebrados sem esforço aparente. Ele havia transformado mesas de feltro verde em tronos e fichas de plástico em coroas de poder. Mas, por trás da glória, o abismo aguardava. O que poucos sabiam, e o que ninguém ousava dizer em voz alta naquela noite, era que o mesmo jogador que se sentava como rei poderia, em questão de horas, transformar-se em mendigo. Porque sorte não é eterna, e confiança cega é apenas um outro nome para a arrogância. E a história dele seria a prova cruel dessa verdade. Imagine, por um instante, um homem que conquistou respeito, fama e fortuna. Um homem que desafiou probabilidades, enganou estatísticas, riu do impossível. Um homem que acreditava controlar o acaso. Agora, imagine esse mesmo homem, em poucas horas, ver milhões evaporarem diante de seus olhos, como fumaça. Foi isso que aconteceu. Naquela noite, no coração do cassino, ele não apenas jogava. Ele escrevia, sem perceber, as páginas mais sombrias de sua própria história. A cada aposta, acreditava estar subindo mais alto. Na verdade, cavava o próprio abismo. E quando a queda chegou, não houve rede, não houve aplauso, não houve fã capaz de amortecer. Houve apenas silêncio, choque e vergonha. Se você já está impactado por essa abertura, eu preciso que você faça uma coisa. Se inscreva agora no canal. Porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio, mais intenso e mais inacreditável. Esta é a história de como um jogador, idolatrado e glorificado, perdeu tudo em questão de horas. E, acredite, você não vai querer perder nenhum detalhe. Antes de se tornar lenda nas mesas de cassino, ele foi apenas um menino com olhos famintos e mãos vazias. Cresceu em uma casa pequena, onde o barulho das moedas caindo em uma gaveta era mais forte do que qualquer canção de ninar. Aprendeu cedo que o dinheiro não era apenas papel, era poder, era respeito, era a diferença entre ser ouvido ou ignorado. Enquanto outros garotos brincavam nas ruas, ele observava. Observava os bares esfumaçados onde homens adultos jogavam cartas até a madrugada. Observava os gritos de alegria de quem vencia e o silêncio devastador de quem perdia. Observava como algumas fichas coloridas podiam transformar olhares em reverência. Ou em ódio. E dentro dele nasceu algo perigoso, a convicção de que queria ser o homem que todos olhavam. O primeiro baralho que segurou não era novo. As cartas estavam amassadas, sujas, impregnadas de cheiro de cigarro. Mas, para ele, eram coroas, cetros, espadas mágicas. Ali, no chão de madeira de casa, ele treinava sozinho,
repetindo gestos que via nos bares, imitando movimentos de homens que pareciam controlar o destino com os dedos. E quanto mais jogava, mais acreditava que havia algo além de sorte, uma fórmula, um segredo, uma chave escondida. Era isso que o diferenciava dos outros. Não queria apenas brincar, queria decifrar o código invisível do acaso. Na adolescência já frequentava as mesas clandestinas. O rosto ainda jovem contrastava com a frieza dos olhos. Jogava com homens 3 vezes sua idade e os derrotava, não apenas com as cartas, mas com a confiança. Enquanto eles suavam, ele sorria. Enquanto eles tremiam, ele firmava a mão. E cada pequena vitória era um tijolo na construção da lenda. Com o dinheiro das primeiras apostas, comprava coisas simples: tênis novos, roupas de marca, presentes para impressionar amigos. Mas, dentro de si, não buscava conforto. Buscava provar algo maior, que podia desafiar o destino e vencer. Foi nesse período que aprendeu a lição que guiaria toda a sua vida. As pessoas não jogam contra você. Jogam contra si mesmas. Ele não precisava das melhores cartas. Precisava apenas observar, explorar fraquezas, manipular emoções. O jogo não era nas mesas, era nas mentes. E ele se tornou mestre nisso. Aos poucos, deixou os bares clandestinos e passou a frequentar torneios pequenos. Era sempre o mais jovem da sala, mas também o mais temido. Ganhava não só dinheiro, mas olhares. E olhares alimentavam sua alma mais do que qualquer pilha de fichas. Porque, para ele, não era apenas sobre ganhar. Era sobre ser visto. Era sobre ser lembrado. E assim nasceu o jogador que um dia acreditaria ser invencível. Das mesas pequenas para os palcos iluminados, a transição foi rápida. Quando completou 20 anos, já não era apenas mais um jovem promissor. Era fenômeno. As cidades que antes o ignoravam agora estampavam seu rosto em outdoors de torneios. Seus primeiros grandes campeonatos eram narrados como batalhas épicas. Os comentaristas descreviam cada movimento como se fosse um lance de mestre. O público se aglomerava não para assistir ao jogo, mas para assistir a ele. O jogador que parecia decifrar o acaso. E ele adorava cada segundo. No início, suas vitórias eram chocantes. Depois, passaram a ser esperadas. Ele entrava em um torneio e todos já apostavam que sairia campeão. Cassinos começaram a convidá-lo, não apenas como jogador, mas como atração. Colocavam seu rosto em cartazes, ofereciam quartos luxuosos, tratavam-no como celebridade. Ele era o show, e sabia disso. A cada torneio ganho, comprava mais do que bens materiais. Comprava respeito. A cada pilha de fichas conquistada, erguiam-se novos títulos em torno de seu nome. Rei da Sorte, o Intocável, Senhor das Cartas. Mas, no fundo, ele não acreditava em sorte. Acreditava em si mesmo. E era aí que residia o perigo. Um dia, sentado diante de uma multidão, ouviu o locutor dizer em tom solene: "Vocês estão vendo a história acontecer diante de seus olhos." Ele sorriu, porque acreditava. O jogador já não buscava apenas ganhar. Buscava eternidade. Se você também acredita que essa história precisa ser contada até o fim, inscreva-se agora mesmo no canal. O que vem a seguir não é apenas sobre a ascensão, mas sobre o início da queda. No topo do mundo, ele não caminhava, deslizava. Cassinos se curvavam diante dele, oferecendo suítes exclusivas, carros luxuosos à disposição, convites pessoais para festas onde poucos mortais podiam entrar. Seu nome não era apenas conhecido, era reverenciado. De Monte Carlo a Las Vegas, de Macau a Mônaco, seu rosto estava estampado em pôsteres que anunciavam torneios milionários. O público lotava arenas não para assistir ao jogo, mas para testemunhar o mito em ação. As câmeras o seguiam como se fosse estrela de cinema. E ele gostava. Gostava mais do que das próprias vitórias. As mansões que comprou não eram casas. Eram templos da arrogância. Salões de mármore, piscinas com mosaicos dourados, esculturas encomendadas de artistas internacionais. Cada parede refletia não só luxo, mas um aviso silencioso.
Aqui mora alguém intocável. Carros esportivos se alinhavam em suas garagens como soldados à espera de ordens. Iates cortavam oceanos com sua bandeira pessoal. Festas eram regadas a champanhe, música alta e aplausos intermináveis. Ele já não era apenas jogador. Era rei. Nas mesas, a confiança se tornara arrogância. Não importava a mão que recebia. Sempre acreditava que poderia virar o jogo. Apostava mais alto que todos. Forçava os outros ao blefe, ridicularizava quem recuava. Era espetáculo, e o espetáculo alimentava sua vaidade. Ele nunca perde, diziam, e essa frase se transformou em sentença. A mídia adorava. Revistas o chamavam de o gênio do acaso. Programas de TV o descreviam como o Einstein das cartas. Fãs criavam páginas em sua homenagem, compartilhando fotos dele em cassinos, sorrindo com pilhas de fichas. E cada novo elogio o empurrava ainda mais para a ilusão da imortalidade. Mas, no auge, algo começou a mudar. Ele já não se contentava com vitórias. Queria vitórias esmagadoras. Já não apostava apenas para ganhar. Apostava para humilhar. E, quando um homem acredita que é maior que o jogo se prepara para destruí-lo. Naquela época, ele acreditava que podia controlar tudo: cartas, fichas, probabilidades, pessoas. O que ele não sabia era que ninguém controla o destino para sempre. E o destino já afiava as lâminas. A primeira rachadura não foi notada por ninguém, nem por ele. Foi apenas uma mão perdida em um torneio importante. Apenas uma aposta mal calculada. Apenas um blefe que não funcionou. Pequeno demais para chamar atenção. Mas o detalhe é que, naquela mesa, pela primeira vez em muito tempo, ele não venceu. Sorriu para disfarçar. Riu alto como se fosse irrelevante. O jogo precisa de drama, disse, brindando com a taça de champanhe. Mas dentro dele, algo queimava. Ele não aceitava perder. As pequenas derrotas se multiplicaram. Nada devastador, nada que abalasse seu império. Mas estavam lá. Apostas maiores que o necessário, mãos jogadas com descuido, insistência em rodadas que qualquer profissional teria abandonado. A arrogância começava a substituir a estratégia. E a cada perda, em vez de parar e refletir, ele fazia o contrário. Aumentava as apostas. Era como se dissesse para o mundo: eu não erro. O erro foi do acaso. Os amigos começaram a notar. Você está arriscando demais. As probabilidades não estão do seu lado. Às vezes é melhor esperar. Mas ele ignorava. Na sua mente não era questão de probabilidade, era questão de destino. E o destino, acreditava, estava sempre ao seu lado. Logo surgiram as primeiras dívidas. Nada que arruinasse um império, mas manchas em um manto que sempre parecera imaculado. Pequenos empréstimos em cassinos menores, adiantamentos em torneios, acordos feitos no silêncio dos bastidores. Ele dizia a si mesmo: amanhã recupero o dobro, e muitas vezes recuperava mesmo, mas não todas. A fissura virou rotina. Vitórias espetaculares ainda aconteciam, mas eram seguidas por derrotas inesperadas. A fortuna, antes em constante crescimento, agora oscilava. Subia como foguete, descia como pedra. Mas, na imprensa, nada disso aparecia. Para os jornais, ele ainda era o rei dos cassinos. Para o público, ainda era intocável. A imagem de invencível era tão forte que ninguém ousava questionar. Ninguém, exceto ele. No fundo, sabia que estava mudando. Foi nessa fase que o vício deixou de ser invisível e passou a comandar cada gesto. Ele já não jogava para viver. Vivia para jogar. Acordava pensando em cartas. Dormia imaginando apostas. Os dias eram apenas intervalos entre mesas. As vitórias já não traziam alegria. Apenas alívio. Alívio por não ter caído ainda. E esse é o sinal mais perigoso, quando a vitória não é celebração, mas anestesia. O império ainda estava de pé. Os jornais ainda o exaltavam. Os fãs ainda o aplaudiam. Mas a queda já havia começado. Não nas mesas, não nos cofres, mas dentro dele.
Era sexta-feira à noite, e o salão do cassino brilhava como nunca. Lustres pendiam do teto como sóis aprisionados em cristais. As mesas estavam cheias, mas apenas uma atraía todos os olhares. A mesa dele. Os jornalistas estavam ali. Os fãs estavam ali. Os curiosos também, porque todos sabiam. Aquela noite seria lendária. Ele entrou com o sorriso que já era marca registrada. Terno escuro, gravata vermelha, postura de imperador. Caminhou pelo corredor central enquanto aplausos o acompanhavam como se fosse uma estrela de cinema. Sentou-se diante do croupier, ajeitou as mangas e disse em voz firme: "Vamos jogar." As primeiras rodadas foram espetáculo, vitória após vitória. As fichas se acumulavam, formando montanhas à sua frente. O público vibrava a cada mão. Jornalistas anotavam cada detalhe, as câmeras escondidas transmitiam ao vivo para milhares. Ele parecia intocável, mais uma vez. Mas, como toda tragédia, o veneno estava escondido na própria confiança. Foi quando decidiu arriscar. Uma aposta absurda. Milhões em fichas empurradas para o centro da mesa com um único movimento. O salão silenciou. Era mais do que dinheiro. Era história sendo escrita diante de todos. O croupier distribuiu as cartas. Ele sorriu. O adversário suava. O público prendia a respiração. A jogada parecia certa. O triunfo parecia inevitável. Mas o acaso não tem dono. O adversário virou a mão. E, pela primeira vez em muito tempo, ele perdeu. O salão explodiu em murmúrios. Milhões evaporaram em segundos. Ele respirou fundo, tomou um gole de champanhe e riu. "É só aquecimento", disse, e aumentou a aposta. As horas seguintes foram um espetáculo de destruição. Cada derrota era maior que a anterior. Cada aposta era mais alta, mais desesperada, mais insana. O público assistia em choque. Alguns torciam por ele, outros sorriam em silêncio, esperando ver o mito ruir. Os jornalistas escreviam freneticamente porque sabiam. Estavam presenciando o início do fim. As fichas sumiam diante dos olhos de todos. As montanhas de riqueza se transformavam em pó. E ele continuava. O relógio marcava 3 da manhã quando aconteceu o golpe final. Ele apostou o que restava. Não apenas dinheiro, mas orgulho, reputação, história. O salão inteiro estava em silêncio. O croupier distribuiu as cartas. Ele encarou a mão e sorriu, mas o sorriso era nervoso. O adversário virou as cartas. E a derrota foi absoluta. Milhões evaporaram naquela noite. Anos de conquistas desapareceram em poucas horas. O homem que todos chamavam de rei estava de pé diante da mesa, sozinho, sem fichas, sem aplausos. O cassino, que antes ecoava sua glória, agora sussurrava sua ruína. O sol nasceu como sempre, mas para ele parecia que a luz havia se transformado em condenação. Cada raio atravessava as cortinas pesadas da suíte do Hotel Cassino como facas afiadas, lembrando-lhe da noite anterior. Lembrando-lhe que, em poucas horas, tudo havia evaporado. No espelho, um rosto cansado, os olhos vermelhos de insônia, a pele suada, o sorriso que sempre disfarçava a tensão agora ausente. O rei dos cassinos estava irreconhecível. O telefone não parava. Chamadas de sócios, investidores, amigos. Uns queriam respostas, outros exigiam devoluções. Muitos apenas desejavam se distanciar antes que a ruína respingasse neles. A cada ligação, ele perdia mais do que dinheiro. Perde ia respeito, confiança, lealdade. Os jornais foram implacáveis. O rei caiu. Da glória ao abismo em uma única noite. Milhões evaporam em cassino internacional. As imagens circularam como fogo. Ele de cabeça baixa, deixando a mesa, caminhando sozinho, enquanto outros o observavam em silêncio. O mito agora era piada. O exemplo de sucesso agora era alerta de fracasso. Nos bastidores, os credores avançaram. O cassino, antes reverente, exigiu pagamentos atrasados. Parceiros cobraram acordos não cumpridos. Investidores ameaçaram processar.
Em menos de 24 horas, a fortuna que levou anos para acumular estava presa em dívidas, bloqueios, exigências judiciais. E os amigos? Desapareceram. As festas, os sorrisos, os brindes, tudo se dissipou como fumaça. O jogador descobriu, tarde demais, que muitos que o cercavam não estavam ao seu lado. Estavam ao lado da sua fortuna. A família reagiu com silêncio. Silêncio pesado, doloroso, mais cruel do que qualquer manchete. Telefonemas ignorados, mensagens sem resposta. Ele não havia perdido apenas dinheiro. Havia perdido confiança, laços, pertencimento. E sozinho, caminhava pelos corredores luxuosos que antes celebravam sua glória. Agora, cada lustre parecia zombar. Cada tapete parecia mais pesado, cada porta se fechava diante dele. As ruas também falavam. Nas redes sociais, memes cruéis se multiplicavam. Chamavam-no de tolo, de arrogante, de exemplo do que acontece quando a vaidade ultrapassa a razão. O mesmo público que aplaudia agora gargalhava. O mito virara caricatura. E aqui eu quero que você reflita. Você consegue imaginar perder tudo em uma única noite? Milhões desaparecendo diante dos seus olhos? Comente abaixo o que você faria se estivesse no lugar dele. Sua opinião pode transformar esse vídeo em alerta para milhares de pessoas. Mas, para ele, não havia mais reflexão. Havia apenas vazio. O que começou como jogo virou vício. O que começou como glória virou vergonha. O que começou como império virou abismo. A noite que se seguiu foi mais silenciosa do que qualquer derrota anterior. Não havia aplausos, não havia luzes de cassino, não havia sorrisos de bajuladores. Apenas o eco da própria respiração em um quarto de hotel que parecia enorme demais para alguém tão pequeno. O homem que já foi chamado de rei agora encarava o teto, incapaz de dormir. Cada piscada trazia de volta as imagens da mesa, as fichas empurradas com confiança cega, os olhares de espanto do público, a última carta virada como sentença final. A cada lembrança, o corpo estremecia. Ele levantou-se, caminhou até a janela e abriu as cortinas. A cidade ainda brilhava, indiferente ao seu colapso. Cassinos continuavam lotados, turistas bebiam e riam, carros passavam apressados. O mundo seguia em frente e isso o destruía ainda mais. Nos dias seguintes tentou recuperar-se. Procurou novos jogos, novas mesas, novos cassinos. Mas algo havia mudado. Não era mais o mesmo homem. O olhar antes altivo agora denunciava insegurança. A mão que nunca tremia agora hesitava. O público já não o via como mito, mas como espetáculo de decadência. Cada aposta era menor do que antes. Não em valor, mas em impacto. Já não havia confiança. O rei perdera a coroa e sem coroa não havia reino. A solidão se aprofundava. Amigos que antes disputavam lugares em suas festas agora fingiam não reconhecê-lo. Parceiros que antes o elogiavam agora evitavam seu nome. A família, que poderia ser refúgio, era apenas ausência. Ele caminhava pelas ruas como um fantasma de si mesmo. Pessoas cochichavam, algumas apontavam, outras apenas olhavam com pena. Para alguém que viveu de aplausos, a pena era o pior castigo. Dentro dele, o vazio era maior do que a ruína financeira. Não era o dinheiro perdido, era a identidade destruída. Quem ele era, senão o jogador invencível? Quem ele era, senão o homem que todos aplaudiam? Quem ele era, se não tinha mais a coroa feita de fichas e aplausos? As perguntas não tinham resposta. E no silêncio, os fantasmas cresciam. As madrugadas eram tortura. O sono não vinha. E quando vinha, era pesadelo. Via-se novamente na mesa, cercado por todos. Mas, desta vez, ninguém o aplaudia. Todos riam. Todos gritavam. Todos o apontavam. Ele acordava suado, com o coração disparado, e a sensação de queda o acompanhava mesmo de pé. Na tentativa de fugir do vazio, entregou-se ainda mais ao vício. Jogava em mesas pequenas, em cassinos de segunda linha, em partidas clandestinas. Apostava não para vencer,
mas para sentir algo. Qualquer coisa, mas não sentia nada, nem quando ganhava. E essa era a pior derrota. A vitória, que um dia foi celebração, agora era apenas anestesia. E a derrota, que deveria ser dor, agora era rotina. O vazio o consumia por dentro, e quanto mais tentava preenchê-lo, mais profundo ele se tornava. No espelho, já não reconhecia o homem que via. O rei dos cassinos desaparecera. Restava apenas um jogador cansado, solitário e quebrado. E talvez, no fundo, fosse isso que sempre esteve destinado a acontecer. O fim não chegou com um estrondo, mas com silêncio. Não houve manchete em letras garrafais, não houve aplauso final, não houve câmeras esperando na porta. O fim chegou quando ele percebeu, sozinho, que já não havia para onde correr. Era uma noite comum, em um cassino qualquer, distante dos palcos que um dia o celebraram. As luzes eram fracas, as mesas menores, o público indiferente. Ele estava ali, sentado, com algumas poucas fichas diante de si. Ninguém o reconhecia mais. Ninguém cochichava seu nome. Ninguém o observava com admiração. A mão que um dia empurrou milhões agora segurava apenas migalhas. O olhar que já intimidou adversários agora era vazio, sem brilho. O rei havia virado espectro. Enquanto observava o jogo, lembrou-se do auge. As festas, as câmeras, os aplausos, as manchetes. Lembrou-se de como o mundo parecia girar ao seu redor. E agora, tudo parecia distante, quase como se tivesse acontecido a outra pessoa. Foi nesse instante que percebeu a verdade que sempre evitara. Ele nunca controlou o jogo. O jogo sempre o controlou. As cartas viraram novamente e ele perdeu. Poucas fichas, quase nada. Mas o golpe foi maior do que qualquer derrota anterior. Porque não era o dinheiro. Era a constatação de que não havia mais nada a perder. Levantou-se da mesa, caminhou lentamente até a saída e parou diante do espelho do hall. O reflexo que encarava não era mais o rei dos cassinos. Não era o mito. Não era a lenda. Era apenas um homem cansado, destruído, vencido pelo próprio orgulho. Ali, diante daquele espelho, entendeu o que realmente significa perder. Não é perder dinheiro. Não é perder fortuna. É perder a si mesmo. Do lado de fora, a cidade brilhava, como sempre. Os cassinos continuavam cheios. Novos jogadores surgiam. Novos mitos estavam sendo criados. E ele caminhava pelas ruas como um fantasma invisível, enquanto o mundo seguia em frente, indiferente à sua ruína. A tragédia estava completa. O homem que acreditava ser invencível havia caído no abismo. E o eco de sua queda serviria como alerta para todos que ousassem acreditar que o jogo pode ser domado. Porque no final, o jogo sempre vence. No fim, tudo o que restou foi silêncio. Não havia mais aplausos, não havia mais manchetes, não havia mais olhares de admiração. O homem que um dia foi exaltado como rei agora era apenas lembrança. E essa lembrança não vinha acompanhada de glória, mas de advertência. Porque a verdadeira derrota não foi perder milhões em algumas horas. A verdadeira derrota foi acreditar que era maior que o próprio jogo. Quantos de nós vivemos assim, desafiando limites todos os dias? Não com cartas, não com fichas, não em cassinos, mas em nossas escolhas, em nossas arrogâncias, em nossa sede de provar que somos invencíveis. O jogador é metáfora. É símbolo do que acontece quando confundimos coragem com imprudência. É alerta para todos que acreditam que sucesso é eterno. Ele acreditava que controlava o destino, mas descobriu que destino não se controla. Ele acreditava que podia dobrar as regras. Mas aprendeu, da forma mais dolorosa, que as regras sempre dobram quem as ignora. Ele acreditava que era intocável. Mas ninguém é intocável. Essa história não é apenas sobre um homem que perdeu milhões em poucas horas. É sobre todos nós. Sobre a arrogância escondida em cada pequena decisão. Sobre o risco que aceitamos quando acreditamos que nada pode dar errado. Sobre como a glória pode se transformar em abismo em um piscar de olhos.
A visão de fora. Eu não estava na mesa. Nunca estive entre aqueles que arriscavam milhões em uma única jogada. Nunca empurrei uma pilha de fichas que valiam mais do que uma vida inteira de trabalho. Eu estava sempre do outro lado, o lado dos que observam. Trabalhei durante anos em cassinos. Vi homens entrarem com sorrisos e saírem em silêncio. Vi fortunas nascerem em minutos e desaparecerem ainda mais rápido. Vi o brilho nos olhos de vencedores e o vazio no rosto de derrotados. Mas, entre todos os que passaram pelas salas iluminadas e pelas mesas de feltro verde, nenhum me marcou tanto quanto ele, o jogador que acreditou ser eterno. No começo, ele era apenas mais um. Jovem, confiante, com uma postura que o diferenciava dos demais. Enquanto outros tremiam ao receber as cartas, ele mantinha a calma. Enquanto muitos hesitavam, ele avançava com firmeza. E aos poucos, todos começaram a notar. Os primeiros rumores se espalharam rápido. Há um rapaz que nunca perde. E logo, os corredores do cassino ecoavam seu nome. O público cresceu. As mesas se enchiam apenas para vê-lo jogar. Ele transformou algo que, até então, era apenas jogo em espetáculo. Lembro-me bem de uma noite em que um turista francês se aproximou de mim e perguntou: "Quem é esse homem? Parece que controla as cartas." Respondi com a frieza de quem já tinha visto muito. Ele não controla as cartas. Ele controla as pessoas. E era verdade. Ele tinha o raro talento de dominar não só o jogo, mas o ambiente ao redor. Sua presença pesava. Seu olhar intimidava. Sua confiança contaminava até o público. Com o tempo, deixou de ser apenas jogador e se tornou atração. Cartazes nos corredores anunciavam sua presença em torneios. Revistas publicavam matérias chamando-o de Rei dos Cassinos. A mídia o transformava em mito, e os fãs se multiplicavam. Eu via tudo de perto. Via como ele entrava nos salões como se fosse dono do lugar. Via como os olhares o seguiam, como os fotógrafos disputavam seu clique, como os aplausos explodiam a cada vitória. O mundo parecia girar em torno dele. Mas, trabalhando nos bastidores, eu sabia. Nada gira para sempre. O primeiro sinal veio em silêncio. Ele perdeu uma aposta grande, e o salão reagiu com surpresa. Mas ele riu, ergueu a taça e transformou a derrota em espetáculo. Todos aplaudiram, acreditando ser parte do show. Eu, no entanto, percebi algo em seus olhos. Não era riso, era ferida. Depois vieram as noites mais tensas. A cada derrota, ele aumentava a aposta. Era como se precisasse provar para si mesmo que continuava invencível. E, quando vencia, não sorria de alívio, mas de arrogância. Não comemorava o ganho, comemorava o fato de não ter sido derrotado. Era claro, o jogo já não era sobre dinheiro, era sobre ego. A noite da queda definitiva foi um espetáculo que jamais esquecerei. O salão estava lotado. Havia jornalistas, turistas, curiosos. Todos sabiam que seria histórico. E foi. Ele começou bem, como sempre. As fichas se acumulavam, o público vibrava. Mas, em certo momento, decidiu arriscar tudo. Empurrou milhões para o centro da mesa com um gesto seguro, quase teatral. O salão silenciou. O croupier distribuiu as cartas. O adversário virou a mão e, pela primeira vez em muito tempo, ele perdeu de forma humilhante. O público murmurou. Alguns riram, outros não acreditaram. Ele, porém, apenas sorriu e aumentou a aposta. O que se seguiu foi um massacre. Cada mão perdida era mais dinheiro evaporando. Cada jogada desesperada aumentava o tom trágico da noite. Eu via seus olhos e percebia. Não era mais um jogador confiante. Era um homem tentando salvar a própria imagem. E quando a última carta foi virada, não havia mais nada. Milhões desapareceram diante de centenas de testemunhas. O mito se transformou em ruína diante de todos nós. Ele se levantou da mesa, caminhou lentamente até a saída. O salão, que antes explodia em aplausos, agora estava em silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado, o tipo de silêncio que pesa mais do que 1000 gritos.
No dia seguinte, os jornais foram cruéis. Manchetes estampavam sua derrota em letras garrafais. As fotos mostravam seu rosto abatido, seus passos lentos, sua solidão. O rei havia caído. As redes sociais não perdoaram. Memes se espalharam. Chamaram-no de arrogante, de tolo, de exemplo do que nunca se deve fazer. O público que antes o aplaudia, agora o ridicularizava. E eu, observando tudo, pensei: não foi a sorte que o destruiu. Foi o orgulho. Nos dias seguintes ainda o vi vagando por cassinos menores, tentando recuperar o que perdera. Mas já não era o mesmo. Os olhos estavam opacos, as mãos trêmulas, a confiança inexistente. Ninguém mais o aplaudia. Ninguém mais se importava. Era apenas mais um jogador perdido no vício. E ali entendi. A tragédia dele não estava apenas na fortuna evaporada. Estava no vazio que ficou quando o aplauso desapareceu. Porque, no fundo, ele não jogava por dinheiro. Jogava por atenção. E quando o público se calou, ele perdeu tudo. Hoje, quando passo pelos corredores dos cassinos e vejo novos rostos surgindo, lembro-me dele. Lembro de como todos acreditavam que era intocável. Lembro de como todos se enganaram. E penso: quantos mais precisarão cair para que entendamos que ninguém é maior do que o jogo? A sorte não tem dono. O jogo não perdoa. E o orgulho sempre cobra seu preço. E assim, de fora, como simples observador, guardo a lembrança do jogador que acreditou ser eterno. E descobriu, em uma única noite, que até os deuses podem cair. Visão do jornalista. Eu estava lá, não como jogador, nem como fã, mas como observador. Meu trabalho era simples: escrever sobre o brilho das mesas de cassino, registrar vitórias espetaculares, transformar apostas em manchetes. E foi assim que conheci a lenda. Desde a primeira vez que o vi, percebi que não era como os outros. Havia jogadores ricos, havia campeões, havia celebridades, mas ele carregava algo diferente. Uma aura de inevitabilidade. Era como se a vitória fosse parte natural do seu corpo, como respirar. Nas primeiras matérias, escrevi o óbvio. O jovem prodígio. O homem que desafia probabilidades. O jogador que nunca perde. Cada artigo aumentava o mito. Cada foto publicada o transformava em símbolo. E, confesso, eu também acreditava. Até que as derrotas começaram. Pequenas, discretas, mas estavam lá. Vi seus olhos mudarem. O sorriso já não era de alegria, era de desafio. Não comemorava vitórias, debochava das derrotas. E percebi. Não era mais sobre dinheiro, era sobre ego. A noite fatal, eu cobri de perto. Vi quando empurrou milhões para o centro da mesa. Vi o público prender a respiração, vi a derrota cair como lâmina. Minhas mãos tremiam ao escrever. O rei caiu. No dia seguinte, minhas palavras estavam em todas as bancas, e entendi o peso cruel do jornalismo. Fomos nós que o transformamos em mito, e fomos nós que ajudamos a destruí-lo. Hoje, quando escrevo sobre qualquer jogador, lembro-me dele. E penso: quantas histórias precisamos contar até aprendermos que a arrogância nunca dura? Visaldo, funcionário do cassino. Eu não tinha nome para ele. Chamava-o apenas de o jogador, porque para nós, funcionários, era impossível não notá-lo. Quando entrava no salão, o ar mudava. As pessoas paravam, os olhares se voltavam e até os croupiers tremiam diante da sua presença. Eu o vi acumular pilhas de fichas, vi aplausos ecoarem, vi câmeras piscarem. Era como assistir a um filme todas as noites. E, por algum tempo, eu mesmo acreditava que ele era invencível. Mas, trabalhando ali, eu também via os bastidores. Vi os empréstimos silenciosos, vi os acordos escondidos, vi as conversas apressadas com gerentes. E percebi: por trás da glória, havia rachaduras. A noite da queda foi inesquecível. Eu estava de pé, ao lado da mesa, servindo bebidas. Vi o instante exato em que ele perdeu tudo. Vi suas mãos trêmulas, vi o suor escorrendo, vi a arrogância evaporar. O salão inteiro em silêncio. E eu ali,
testemunha invisível de uma tragédia anunciada. Quando ele se levantou, não havia mais rei. Havia apenas um homem derrotado, caminhando sozinho pelo corredor iluminado. Nunca mais o vi voltar com a mesma confiança. E aprendi naquela noite que o cassino não perdoa. Ele não é palco de sonhos. Ele é máquina de moer arrogância. E o jogador foi apenas mais uma vítima. A maior de todas. E agora eu quero falar diretamente com você que acompanhou até aqui. Se essa história te impactou, se fez você refletir, se mexeu com algo dentro de você, não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like, porque isso ajuda a levar esse alerta a muito mais pessoas. Comente abaixo. O que você faria no lugar dele? O que essa história te ensinou? E compartilhe esse vídeo. Talvez alguém próximo de você esteja no caminho do mesmo abismo, e ouvir isso a tempo pode mudar tudo. O jogador acreditava ser eterno. Hoje é apenas eco de uma lição. Nenhum trono dura quando é construído sobre arrogância. E agora, a pergunta que fica é: você está construindo sua vida sobre vitórias sólidas? Ou sobre fichas frágeis que podem se desfazer em poucas horas? A escolha é sua.